mostramos para vocês aqui da Jovem Pan Online, quais seriam as nativas que nós temos dentre essas que nós mostramos? Bem, essas daí quase todas são nativas. O que não seria nativo é a figueira Benjamin, aquela que eu mostrei presa no viaduto. E a paineira, há certas controvérsias se ela realmente ocorria em São Paulo, mas aí é uma polêmica entre os botânicos, né? Mas as restantes são nativas da cidade de São Paulo. Ricardo, o que você acha que a gente pode esperar a respeito das futuras gerações? Olha, eu sou um otimista, viu? Eu acho que as coisas estão melhorando muito e as pessoas cada vez vão começar a se preocupar mais com a questão da qualidade de vida, que está intimamente atrelada à questão da qualidade ambiental. E eu sinto que as crianças estão cobrando muito mais isso do que a gente cobrava. Eu sou muito esperançoso que São Paulo um dia possa realmente se tornar uma cidade verde. Eu acho que ainda vai se tornar. O papel das crianças é muito importante, por isso que essa educação ambiental, desde berço, é fundamental para que a gente possa ter uma cidade melhor, né? Fundamental. Eu percebo assim, na interação do blog, né? As pessoas que me mandam dúvida, muitas delas são crianças, comentando algum textinho que eu escrevi, alguma fotografia. E eu lembro disso da minha infância. Na minha infância ninguém pensava em árvore, né? Eu gostava, eu tinha até que fazer aquilo meio escondido dos meus amigos, que eles me recriminavam. Ela fica mexendo com mato, aí que besteira. Hoje já é aceito, né? As crianças hoje acham legal conversar entre elas sobre plantas, sobre meio ambiente, como preservar, reciclar. E isso eu vejo com muito otimismo. Acho que quando eles estiverem daqui a 20, 30 anos mandando no país, fazendo esse país, a coisa vai ser bem diferente e para melhor. Agora aqui na Jovem Pan Online nós também vamos mostrar para você que nos acompanha pela Jovem Pan, também lembre-se que você pode acompanhar essas fotos, essas imagens através do nosso site. A gente vai mostrar para vocês um outro bloco de fotos com alguns momentos específicos da cidade de São Paulo, principalmente no que diz respeito ao desmatamento, né? Que nós vamos mostrar para vocês a partir de agora em nosso blog. Esta foto, por exemplo, ela é de qual região? Então, essa foto foi tirada no Rodonel, nas obras do Rodonel. Ela é um pesquisador de botânica do nosso departamento, lá da USP, Gustavo Burim. Ele está pesquisando os anéis de crescimento do cedro. Essa é um cedro. Essa pesquisa, os anéis de crescimento, para o telespectador entender o que é, né? São aquelas marquinhas que tem na madeira. Quando nós vemos um toco de uma árvore, você vê que tem vários anéis marcados naquela madeira. Algumas espécies tropicais têm esses anéis anuais. Ela marca a cada estação aquele anel, né? Então, em um ano, a gente tem um anel. E o cedro é uma delas. E o interessante é que esses anéis, eles funcionam como um CD. Eles guardam uma quantidade fantástica de dados. O nosso trabalho é tentar decifrar esses dados para poder verificar algumas informações preciosas. Como, por exemplo, o que está sendo pesquisado nessa questão do cedro são as mudanças climáticas que podem ter ocorrido na cidade de São Paulo nos últimos 100 anos. A gente vai falar daqui a pouco sobre essa questão dessa análise. Também a gente vai continuar mostrando as fotos. Essa foto, por exemplo, é de onde? Essa também é do Rodonel, do desmatamento para a confecção do Rodonel. Do trecho sul? Trecho sul. Esse daí é o trator retirando amostras de discos de madeira, de cedro, para a nossa xiloteca, lá na Universidade de São Paulo, para serem tombadas e depois pesquisadas. A próxima. Exatamente isso. Essa que você estava comentando, essa né? Daí. Então, aí nós podemos enxergar as marquinhas, esses anezinhos, essas linhas. Cada linha dessa, entre uma linha e outra, é um ano de vida da árvore. E conforme nós temos uma linha maior ou menor, isso significa que a árvore cresceu mais ou menos em um ano. E a partir de tratamentos matemáticos, de comparações com dados climáticos de temperatura, nós conseguimos enxergar como foi o local onde essa árvore cresceu. Essa, por exemplo, como é que a gente poderia diagnosticar? Olha, ainda precisa ter bastante trabalho para você conseguir decifrar essa informação nesse CD de dados, assim por dizer, né? Mas, por exemplo, nós vemos que temos anéis estreitos e largos. Uma inferência que nós poderíamos falar seria, por exemplo, nos anéis estreitos foram anos menos propícios ao crescimento da árvore. Ou choveu menos, foi muito frio, teve uma queimada, alguma coisa prejudicou o crescimento dessa planta. Então ela cresceu menos. E os anéis largos foram anos mais propícios. Aí nós conseguimos juntar e perceber, em cima desses dados, com um trabalho estatístico, como
a gente observa também alterações na cor, né? Algumas cores mais fortes, algumas cores um pouco mais claras. O que essas alterações de cores podem nos mostrar? Então, aí possivelmente são mudanças da densidade da madeira. Toda essa gama de cores, isso tudo é medido em equipamentos específicos, né? E esses dados são passados para planilhas e sofrem um tratamento estatístico, que é uma coisa até meio complexa, né, para explicar para vocês, mas a partir disso a gente consegue verificar como se faz com aquelas amostras de gelo na Antártida, que acho que muitos dos telespectadores já viram, né, que o pessoal vai lá na Antártida, abre um buraco com uma sonda, retira o gelo e a partir daí consegue enxergar como é que era o clima passado. Com as árvores a gente consegue fazer isso também, só que, lógico, numa linha de tempo muito menor. Uma árvore nos trópicos dura 100, 150 anos. Então a gente consegue ver, numa linha de tempo de 150 anos, como que se comportou o clima na cidade de São Paulo, que não existe registros. Agora, por exemplo, Ricardo, nós comentamos agora há pouco sobre a questão do desmatamento. A Amazônia, por exemplo, é uma área que sofre desmatamento abusivo. Aqui em São Paulo, como é que está essa questão? Olha, São Paulo está sendo amplamente desmatada. O problema é que a gente não enxerga esse desmatamento aqui na Avenida Paulista. A gente enxerga esse desmatamento ocorrendo nas bordas da cidade. A gente está tendo uma urbanização desenfreada dos bairros populares. As pessoas excluídas da sociedade de consumo. Então, a floresta está sendo totalmente dizimada para a construção de casas sem planejamento, loteamentos irregulares. E o que eu percebo, até mesmo nessa viagem que foi para o Rodoanel, é que para chegar no Rodoanel a gente passou por regiões de floresta com casas no meio da mata, que aos poucos vão sendo cortadas e a mata vai sumindo. Obviamente que falta uma fiscalização e de que forma que os organismos que trabalham com o meio ambiente estão cobrando o governo do Estado, principalmente no que diz respeito a essa fiscalização? Há muitas pessoas preocupadas. O problema é que a questão é social, a questão envolve uma série de fatores, é uma equação complexa. Mas nós precisamos resolver isso, porque o nosso cinturão verde de São Paulo está acabando. São Paulo ainda deve grande parte do seu clima ameno a essas florestas que nós temos em volta. A Zona Sul tem muita floresta na sua periferia, mas eu percebo que ano a ano essas árvores estão sumindo. Agora, um outro problema que nós temos aqui em São Paulo é com relação à queda de árvores, principalmente quando nós temos ventos fortes ou chuvas fortes. Os paulistanos geralmente acabam sendo surpreendidos por quedas de árvores, muitas vezes enormes, que causam até mortes. Né? Como é que está essa questão aqui em São Paulo, o trabalho que a Prefeitura vem fazendo em relação a prevenção desse tipo de acidente? O que aconteceu em São Paulo é que durante muito tempo, diríamos assim, eu diria uma escala de tempo de uns 60, 60 anos, não se pensou em árvore na cidade. O prefeito Antônio Prado, no final do século XIX, começo do século XX, plantou árvore em toda a cidade. São Paulo queria ser Paris naquela época. Então, São Paulo virou uma cidade extensamente arborizada. Essas árvores cresceram, ficaram adultas e não se plantaram outras árvores no lugar. Então, a cidade começou a ter somente árvores velhas. E árvores velhas, como todo ser vivo idoso, dá trabalho, né? Exige manutenção, exige cuidados. E aí o que acontece? Então nós temos muitas árvores antigas na cidade. A prefeitura atualmente vem plantando muitas árvores, mas elas ainda são mudas. Isso veio de 5 anos para cá. E o paulistano, no decorrer desse tempo todo, que as árvores foram ficando velhas, nós temos os inimigos das árvores. Aqueles que vão lá, arrumam sua calçada, cortam a raiz. Aqueles que podam a árvore de forma abrupta, ou mesmo tentam matar a árvore, cortando uma parte da casca dela, prejudicam a árvore. A árvore vai sofrendo essas agressões e vai acabando que vai minando a vitalidade dessa árvore. Por exemplo, se você vai lá e corta metade da copa de uma árvore, ela fica desequilibrada. Ela distribuiu o seu peso antes na copa. De repente, de uma hora para outra, eu tiro esse pedaço, ela tende para cá. Aí cai a chuva de verão, com vento, todo aquele peso da água na copa. Ela não tem outra solução senão cair. Né? Ou você corta a raiz, mesma coisa, ela perde sustentação e cai quando a água molha o solo e deixa o solo mais mole. Né? Outra questão